O trabalho no campo é mais do que uma fonte de renda. O produtor rural sabe desde cedo que a lida na roça é uma fonte de vida. De acordo com o último censo agropecuário de 2006, dos 5.200.000 estabelecimentos rurais no Brasil, cerca de 1,5 milhão é herança. Um estudo realizado pelo Sebrae indica que apenas 1 entre 3 empreendimentos chega à segunda geração. Para evitar que o trabalho de uma vida seja perdido pela ausência de decisão familiar, o produtor pode tomar medidas simples, como dividir em vida os bens entre os herdeiros e, assim, evitar conflitos. Ele tem que fazer essa organização, primeiro ele, e aí começar a estruturar com os filhos, né? Tentar entender o que cada um é importante respeitar, né? Porque às vezes tem filho que não quer, que ele não tem habilidade para seguir no negócio rural, agrícola, e tem aquele filho que tem. Então ele tem que entender isso e identificar quem que vai realmente ficar no lugar dele. E se ele não tiver, ele vai ter que trazer uma pessoa de fora, mas ele consegue que essa propriedade que esteja dando lucro, que esteja rendendo, não pare quando ele falecer. Outra situação que ainda provoca muita confusão é quando a família descobre a existência de herdeiros, frutos de relacionamentos fora do casamento. Sabendo dessa possibilidade, faça um testamento. Por quê? O testamento ele só vai ser aberto posteriormente. Então, ele já vai estar isento de toda aquela culpa, de toda aquela vergonha, às vezes, né, que ele possa achar. Que não que isso seja uma vergonha, mas a gente às vezes tem essas possibilidades, né? Faça um testamento, porque e no testamento o pai ou a mãe ele pode determinar algumas regras já de como fazer a introdução desse filho no contexto familiar. O levantamento do último censo agropecuário mostra que é pequeno o número de proprietários que têm conhecimento suficiente para obter sucesso na atividade que herdou. Uma das alternativas, segundo essa advogada, é fazer da propriedade uma empresa, com a abertura de uma sociedade que possibilita a entrada de sócios fora da família. Os herdeiros podem garantir bons resultados na sucessão. E quando você tem essa empresa já montada, com as propriedades em nome da empresa, você já pode organizar os sócios. Então você traz todos os seus familiares, os seus herdeiros, compondo essa estrutura societária, né? Então você vai ter uma empresa, ela não tem limites. Você pode ter 3, 4, que são os herdeiros. Cada um já tem uma participação. Então, por exemplo, se ele já teria 33% daquela situação, ele vai ter a mesma porcentagem como os cotas. Então, ele vai ter 33% de cotas. E aí você organiza. De que forma? Quem vai ser o administrador? Quem vai ser o responsável financeiro? Quem vai organizar a parte operacional? Você pode dividir. O irmão que está no negócio, que está tocando a operação, ele tem que se transformar no que a gente chama de executivo de fazendas. Então, ele tem que saber também do ambiente dentro da porteira, da parte produtiva, mas de outros fatores que estão fora, como entender muito bem o ambiente financeiro, ele tem que entender de tributos e ele tem que entender de interar com a família, de reportar os resultados para os outros familiares, para os outros irmãos que não estão no dia a dia do negócio. Isso é fundamental para o negócio seguir firme para mais tempo. A família de João Francisco Adrien é exemplo de sucessão bem-sucedida. O diretor da Sociedade Rural Brasileira administra a fazenda da família, que fica no município de Pratânia, no interior paulista. Ele é sucessor da avó, que pela idade avançada se afastou dos negócios. Os herdeiros apostaram numa sociedade para dar sequência aos negócios da família. Nós transferimos, né, as ações dessa matriarca para a primeira geração e também para a segunda geração e também para a terceira geração com usufruto. Então, nós pulverizamos as ações entre os familiares e tem familiares primos ou tios que não têm aptidão para participar do negócio, mas que eles são sócios, portanto têm direito, e acompanham as discussões no conselho familiar. Então, a cada 6 meses se apresenta o balanço, se demonstra como é que foi o período, mostra o orçamento e, se isso é aprovado, é executado. Então,
Então você acaba conciliando, né, as divergências em termos de opinião, de princípios, e acaba criando um entendimento sobre o rumo e como que esse patrimônio está sendo gerido. O João destaca a importância das decisões a serem tomadas em conjunto. O jovem produtor lembra quando teve a ideia de implantar um sistema de irrigação na propriedade. Como os custos eram altos e poderia haver mudanças na dinâmica da fazenda, ele decidiu consultar os sócios. Eu comecei com a pecuária, usando a agricultura para reformar a pastagem e tal, e aí eu falei, ó, a gente tem que partir para a irrigação. E aí quando o pessoal topou fazer irrigação, eu falei, ó, mas para fazer irrigação, a gente vai ter que modernizar a gestão. Porque como a irrigação é muito intensiva em capital, não dá para um tio querer fazer uma coisa, a mãe fala outra coisa, a avó querer fazer tal, porque você quebra, né? Então a gente centralizou a gestão e fez esse processo sucessório e a gente conseguiu fazer esse investimento. Então, como é um investimento muito alto, hoje toda tomada de decisão organizada, tudo que vai ser feito tem que ser colocado dentro do fluxo de caixa para a gente não ter nenhum tipo de divergência quanto à continuidade do negócio. Outro desafio na sucessão no campo é manter os jovens na propriedade rural. Especialistas acreditam que é preciso incentivar e valorizar a juventude com ações ligadas às áreas de educação, desenvolvimento e empreendedorismo. Profissionalizar é muito importante e, inclusive, uma das maneiras de atrair, de conectar, de aproximar as novas gerações é quais são as novas tecnologias que eu posso trazer para a minha fazenda e que eu posso envolver essa nova geração na adoção, nos testes, no conhecimento, nos cursos. Então, se tem uma coisa nova, como é que você pode envolver o seu filho no aprendizado de como que essa máquina, que esse sistema, que essa tecnologia funciona e como que você pode aplicar? Por exemplo, você quer fazer IATF, você quer fazer inseminação artificial na sua fazenda? Coloca o seu filho para fazer um curso, para acompanhar, para entender, para andar com técnico, para aprender. Essas inovações, essas novas tecnologias, é uma das maneiras de tornar mais atraente para quem é jovem. Através do conhecimento tecnológico, boa parte da nova geração já enxerga as oportunidades que o agronegócio oferece, o que pode ser uma solução para o jovem permanecer no campo. Todo esse caminho de informação, de sistema de informação, de tecnologia hoje, é um novo caminho para você trazer o jovem que não é o agrônomo, não é o zootecnista, mas os sistemas de informação, a consolidação de dados. Tem tanta coisa nova com inovação tecnológica, essas startups todas, que só a tecnologia que tem no campo hoje já é motivo para trazer essa geração mais nova para dentro do negócio. O campo se tornou muito tecnológico. A tecnologia hoje é um fator fundamental no sucesso da produção. Junto com isso, ao passo que a propriedade rural se torna uma empresa rural, as técnicas e o conhecimento de gestão eles são universais. Então, o menino que estuda a engenharia ou que estuda a administração numa faculdade urbana, ele consegue implementar essas técnicas de gestão na propriedade rural com suas devidas adaptações. Mas você hoje tem o agro como algo universal e não mais como algo totalmente setorizado, dependente daquele proprietário que sabe operar ou tocar um gado. Não, hoje o agro é muito empresarial. Então, o que a gente tem visto é que o jovem, nesse modelo empresarial, tem interesse. Outro aspecto que pode dificultar o processo de sucessão familiar está no conflito de gerações. O conservadorismo do patriarca ou da matriarca, a falta de comunicação entre os donos e sucessores e até mesmo o desrespeito por parte dos herdeiros. E muitas vezes um filho, e isso não é triste, mas é a realidade, acaba interditando o pai, tirando ele da linha de frente, para que ele possa fazer da maneira com que ele acha que é viável. E isso não é saudável. Mesmo que aquele filho tenha ideias inovadoras, tenha questões que possam levar o patrimônio a um aumento maior, não é saudável, porque aquele pai foi ele que começou, a experiência é dele, e isso o filho ainda não tem. A experiência de quem atua na conciliação de interesses na sucessão familiar reforça a importância de resolver as pendências em vida. Acolher e entender os mais jovens facilita o processo. A questão da sucessão familiar, ela se torna extremamente importante no momento atual que nós vivemos, que é um processo, um momento onde a propriedade rural, ela deixa de ser somente um patrimônio, mas passa também a ser uma empresa rural. E nesse processo, todas as regras de governança e as regras de tomada de decisão precisam ser muito bem organizadas. Caso contrário, você pode comprometer esse patrimônio. A minha dica sobre sucessão, sobre trabalhar mais de uma geração na mesma fazenda, no mesmo negócio,
é que você envolva as novas gerações o mais rápido possível. Então, quando eu era pequeno, eu ia com meu pai para a fazenda, eu andava com meu pai na fazenda, eu ajudava a abrir cochete, ajudava a abrir porteira, e você está envolvendo no dia a dia, envolvendo no trabalho, envolvendo no conhecimento, no entendimento de como as coisas funcionam. Começar a criar ambientes familiares de discussão sobre o negócio. E de preferência, antes de faltar o pai, antes de faltar a saúde dos pais, porque quando você alinha um negócio com os futuros sócios, antes de ser o momento da falta do patriarca, que é um momento de emoção, e de um dia para o outro você falar, como é que vai ser o nosso negócio agora? O que eu sempre falo, você agricultor, você trabalhador que esteja trabalhando, suando, montando o seu patrimônio, né? Seja ele o tamanho que for, a regra sucessória ela é a mesma para um castelo como para uma casinha, né? Então você vá buscar informação sobre esse assunto, converse com seus filhos, tente identificar respeite, né? Porque às vezes tem aquele pai que quer que o filho toque o negócio, às vezes ele não tem essa habilidade, né? E às vezes tem um que tem, converse, vá buscar informação, pense e pense no seu negócio realmente para que vá para a geração, para que ele não morra na primeira geração, né?